Olá pessoal, bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para orientar novamente a respeito de como acessar e lançar as questões das provas online, das provas lá no sistema, porque teve algumas mudanças aqui no portal, então só para facilitar para os novos professores, para quem já faz o lançamento, aí só para ficar mais claro aí a questão dos lançamentos. Então, como todos sabem, todas as nossas avaliações elas são lançadas dentro do portal e dentro do portal a gente precisa ter o acesso a COC Avaliações e dentro do COC Avaliações, de acordo com o segmento, de acordo com cada informação, a gente executar os lançamentos. Então vamos lá. Aqui vou entrar com a senha de um professor para ter a visão de vocês, certo? Então a Isadora me permitiu aqui entrar com a senha dela. Então vamos lá. Lembrando que o portal aqui é sempre o mesmo, então portal.coc.com.br. Depois só digitar a senha. Lembrando que essa senha é sempre o nome, normalmente o sobrenome apogeosp.coc.com.br. Daí vocês vão digitar a senha de vocês. Caso alguém não tenha a senha, ou tenha esquecido, ou tenha algum problema com a senha, por favor, mande e-mail aqui para o colégio. A gente vai resetar a senha, vai fazer a senha novamente para vocês, certo? Então é só a gente entrar dentro do portal. Então aqui, cada um vai ter acesso ao seu segmento. Então, no caso da Isadora, trabalha no Fundamental 1, e dentro do Fundamental 1 ela tem essas ferramentas aqui. Lembrando que os professores só conseguem visualizar a prova para poder fazer se ele estiver dentro do segmento dele. Por isso que pode acontecer muitas vezes quando o professor tem aula no Fundamental e no Médio, ele ter duas senhas. Então, para ele fazer cada uma das provas, ele precisa estar logado dentro do segmento, certo? Então, aqui dentro do portal, aqui vou trabalhar agora com esse COC Avaliações, só para a gente lembrar a respeito disso. Então, clico aqui COC Avaliações, ele vai abrir uma nova aba para a gente. Aqui que a gente tem que tomar cuidado, aqui que mudou um pouquinho depois das demais coisas, questão de lançar prova, de fazer o formato da questão, tudo isso continua igual, tá? Então aqui vai acessar. Quando acessa, antigamente a gente entrava aqui para solicitar. Então, se a gente for entrar aqui, ó, a gente vai ver, no caso específico da Isadora, como ela está só no fundamental, está só Colégio Apogeu. Se tivesse no ensino médio também, teria CA Apogeu Escalada. Daí, se você for lançar questões do ensino médio, você clica no Escalada. Se você for fazer questões do fundamental, tanto 1 e 2, você entra aqui no Colégio Apogeu. Então percebam, aqui selecionei o Colégio Apogeu, daí apareceu 90 alunos, 4 turmas. Só que isso daqui, se a gente for ver, é do Fundamental 2. Então o que mudou foi isso, ó. Agora aqui no canto, aqui embaixo, aparece o segmento. Então aqui que eu preciso alterar. Se tiver, por exemplo, ensino médio, olha o que vai acontecer. Vai aparecer aqui uma turma e nenhum aluno. Por quê? Porque no caso dessa senha que eu estou utilizando, não tem acesso ao ensino médio porque não está lá no escalada. Então eu vou vir aqui no caso específico, vou colocar aqui fundamental anos iniciais, então aqui 78 alunos, 5 turmas, porque conta a partir do primeiro ano, certo? A questão dos alunos, conforme os alunos forem entrando, a gente vai incluindo, a gente vai atualizando essas listas, mas para vocês não faz diferença por conta do lançamento só das questões. Então, nesse tutorial específico, nós vamos trabalhar aqui a ideia dos simulados. Então, a gente entra aqui em simulados para poder fazer a pesquisa. A gente vai perceber que aparece a questão aqui de fazer o filtro. No caso, se a gente for olhar, a gente ainda tem as provas do ano passado, tem tudo lançado aqui. Então, o que eu aconselho vocês a fazer para não ter perigo de se confundir? Entra aqui no ano letivo de 2024. Daí vai ficar aberto somente as avaliações, o simulado, né, que a gente vai ter que criar de 2024. Então percebam que no caso aqui, as avaliações do primeiro bimestre já foram lançadas. Então nós temos aqui, ó, do segundo ano, a prova P2 geral do primeiro bimestre de 2024, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Ah, mas por que que entrou aqui para a Isadora só a prova P2? Porque no caso fundamental eles têm outro esquema de prova, mas aqui vai aparecer exatamente todas as provas que estão disponíveis para você lançar. Então, no caso do Fundamental 2, já foi lançada a prova P1, P2 e P3. Então, na hora de entrar na prova para criar a questão, tomem bastante cuidado. Então, aqui, ó, percebam, quinto ano, prova P2, prova geral, primeiro bimestre.
Então tomem bastante cuidado para não entrar em prova errada, lançar questões na prova errada. Ah, eu quero fazer o lançamento aqui da prova do quarto ano. Então percebam que a Isadora ela tem 13 questões para fazer, porque ela tem Ciências Sociais, História e Geografia. As questões aparecem juntas. Então o que ela vai fazer? Vai clicar em adicionar questão. Quando ela clicar aqui em adicionar questão, por enquanto não tem nenhuma, então por isso que ainda não tem nada disponível aqui, mas ela vai lá e coloca adicionar questões. Daí cai naquilo que a gente já está acostumado. Eu posso buscar questões prontas que já tem no sistema e eu posso questão em branco. Normalmente a gente faz uma questão em branco, porque deve estar de acordo com aquilo que a gente está cobrando os alunos, com aquilo que a gente vem fazendo em sala de aula. Então, quando eu entro aqui questão em branco, de novo, aqui só vou fazer um apanhado rapidinho, ó. Eu preciso lançar o enunciado, as alternativas. Aqui eu preciso colocar o componente que eu estou lançando. Então, no caso específico, como são 3, agora eu vou lançar a questão de geografia. Então, vou vir aqui, vou lançar a questão de geografia, seleciono. Aqui eu coloco o assunto. Pode ser que eu não tenha todos os assuntos, então eu coloco um assunto próximo. Estou trabalhando com cartografia, estou trabalhando com escala. Então você seleciona o assunto. Daí você vai selecionar o tipo de questão que você quer. Se é uma questão discursiva ou se é uma questão de múltipla escolha. Se for uma questão de múltipla escolha, a gente já coloca a resposta correta para que já fique registrado, para que depois o sistema consiga fazer a correção para a gente. Então a alternativa A é a resposta correta, eu venho aqui e coloco a alternativa A. Depois isso aqui, código da BNCC, isso daqui não precisa colocar, tá? Só lembrando que depois que você colocar e lançar tudo certinho, você vem aqui e coloca salvar a questão. Se você sair sem salvar, você perde aquilo que você já fez. Você pode, eu lancei 3, 4 questões agora, não deu tempo de terminar todas as questões. Eu posso voltar depois e terminar de lançar? Pode, sem problema nenhum. Então percebam que aqui depois que a gente entra na questão, ela continua igual. Só aquele acesso lá de selecionar a escola, se for ensino médio, CA, e se for fundamental, Colégio Apogeu, e no canto superior, no canto inferior aqui esquerdo, selecionar o segmento para poder aparecer. Clique em simulados e daí a gente consegue, na hora que clica em simulados, ter a questão que a gente precisa para poder fazer o lançamento, certo? Então é isso, pessoal, que eu precisava passar para vocês por conta dessa mudança. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, a gente vai conversando e vou passando as coordenadas para vocês. Então é isso, valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.